Ok, pessoal, Deus abençoe a todos. Bem-vindos a mais uma aula do livro de Atos. Nós estamos em Atos dos Apóstolos, módulo 2, e agora vamos começar a aula 3, depois do break, a aula 4. E aí encerramos esse ponto que vai até o capítulo 14 do livro. Te damos graças, Senhor, por mais esta oportunidade. Pedimos que o Senhor renove as forças de cada um. Sabemos que todos tiveram um dia de desafio, um dia de trabalho cansativo, mas estamos de volta aqui neste lugar onde aprendemos de Ti. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Ontem nós paramos já entrando no assunto da apostila, né? Nós fomos até o capítulo 8, falamos um pouco sobre Filipe, sobre o avivamento de Samaria, e vamos, portanto, entrar no capítulo 9, tá? Capítulo 9, como nós sabemos muito bem, é o capítulo da conversão de Saulo de Tarso, né? Então, do versículo 1 até o versículo 9, nós temos a experiência de Saulo, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco e perde a visão. Acontece um fenômeno sobrenatural com ele. Ele tem uma visão da glória do Senhor e aquilo lhe cega temporariamente, né? E aí Deus manda ele, o Senhor Jesus manda ele entrar na cidade de Damasco. E ao entrar na cidade de Damasco, então ele tem uma outra experiência com Deus, quando um dos discípulos do Senhor na cidade, chamado Ananias, é enviado pelo Senhor até onde ele estava, e aí ministra sobre ele, e acontece duas coisas. Ele é curado da cegueira. Alguns debatem se ele teria sido curado integralmente ou se Deus tivesse deixado propositalmente algumas sequelas por algum propósito, mas isso não vem ao caso agora. Ele é curado e o texto diz que ele é batizado. O texto só diz batizado. Alguns dizem que esse batizado foi batizado com o Espírito Santo, outros dizem que não, que ele foi batizado das águas. Não dá para saber porque o texto não foi específico. O texto diz que ele foi batizado, né? E uma coisa é certa, Paulo foi cheio do Espírito em algum momento da sua experiência, porque ele era definitivamente um homem com características pentecostais, né? Cheio de autoridade para pregar, orar pelos enfermos, expulsar demônios e etc. Então isso vai até o versículo 9, que termina dizendo: esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Aí o texto avança um pouco mais à frente, até o versículo 18, quando acontece a experiência, né? No verso 18 diz: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Então, o versículo 18 sela a experiência de conversão de Saulo de Tarso. Porque até então, a única coisa que ele sabia é que ele tinha tido uma visão sobrenatural e que a pessoa que ele tinha visto naquela visão era Jesus, porque Jesus se identificou para ele, né? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Por que você está me perseguindo, né? Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Então, ele sabia que era Jesus, mas ele ainda não entendia muito bem o que estava se passando, porque até então ele entendia, como nós falamos ontem, que aquelas pessoas que seguiam aquela religião nova, que eram todos judeus inicialmente, né? Os gentios começam gradativamente a serem alcançados. Tem o avivamento de Samaria, mas não dá para chamar Samaria de gentílica, porque Samaria era miscigenada, né? Muitos ali eram judeus misturados. Os gentios são de fato inseridos na história no capítulo 10, né? Até o capítulo 10, a igreja era totalmente judaica. Então, para os judeus, os zelosos como Saulo de Tarso,
O que estava acontecendo ali era uma ameaça à pureza do judaísmo, porque tinha um grupo agora de judeus inserindo novas práticas, ensinando coisas novas que não constavam do judaísmo e que, portanto, o judaísmo precisava ser protegido por causa da lei de Moisés. Essa era a visão de quem estava dentro do judaísmo. Então, quando Paulo, ainda Saulo, ouve o Senhor falar, sou Jesus Nazareno a quem tu persegues. Bom, imediatamente ele se quebrantou, porque ele teve a experiência sobrenatural, não tinha como negar. Ele teve uma experiência sobrenatural com um indivíduo que deveria estar morto. Aí ele tem uma experiência sobrenatural, então aquilo transforma o coração dele, mas ele ainda não sabe what's going on. Ele ainda não tem noção do que está acontecendo. Tipo, como conciliar agora tudo isso? Né? Então nós temos toda essa situação, esse conflito de Paulo acontecendo. Do versículo 19 para frente, aí agora nós entramos na parte, eu já estou mais ou menos na página 15 para 16, porque eu estou dando sequência no que falei ontem, tá? Por isso que eu estou adiantando algumas coisas. No verso 19 diz assim: e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Então, houve um turning point, houve uma mudança na vida de Paulo nesse versículo 19. Tá? Esse ficou uns dias com os discípulos é uma chave, é uma virada na vida de Paulo. Porque ele chega a Damasco confuso, o cara que deveria estar morto apareceu para ele na estrada, o cara que ele achava que era o fundador de uma religião herege era, na verdade, o próprio Deus. A mente dele estava spinning, imagina. O que ele não tinha dúvida é que realmente ele tinha tido um encontro com Deus. Ele não tinha dúvida disso. Mas agora ele precisava entender aquilo. Então tem 2 episódios de Paulo, aonde ele passa por um processo de aprendizagem. O primeiro é dito com muita descrição aqui no verso 19, que diz: e tendo comido ficou confortado, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Quantos dias? Não se sabe. O que a gente sabe é que não foram 2, 3, 4, 5 dias. Né? O texto, sem nenhum problema, diria, ficou Saulo uma semana, ficou Saulo 3, 4 dias. Não, foram alguns dias. O que ele esteve fazendo durante esses alguns dias? Ele esteve conciliando o seu conhecimento do Velho Testamento com aquela experiência que ele havia tido na estrada de Damasco. Os discípulos de Damasco estavam ajudando Saulo a compreender o que ele havia experimentado. Por isso que no verso 20 já diz que, e logo, nas sinagogas, pregava a Jesus, que era o Filho de Deus. Ele ainda carecia de uma segunda experiência, que é quando o evangelho dele se transforma. Pode observar que no verso 20 diz que ele pregava onde? Nas sinagogas. Então, se ele está pregando nas sinagogas, imagine que evangelho ele está pregando. O evangelho do reino. Porque os discípulos com quem ele esteve em Damasco eram todos judeus. Então ele ouviu o evangelho pela ótica judaica. E foi para a sinagoga pregar o evangelho. É o que ele fazia, inclusive quando ele chegava nas cidades. E isto foi muito bem, porque ele precisava de uma segunda experiência, que nós vamos ver um pouco mais à frente, que acontece quando ele passa um período no deserto da Arábia. Em torno de 3 anos, alguns dizem 3 anos e meio. Ele passou no deserto da Arábia
E esse período que ele passou no deserto da Arábia, ao que tudo indica, ele esteve no Monte Sinai. Ele cita o Sinai como uma comparação metafórica com Agar, ele cita o Monte Sinai. Provavelmente ele esteve no Sinai, porque a revelação que ele traz do arrebatamento da igreja é extremamente parecida com a experiência que Moisés teve no Monte Sinai. Extremamente parecida. A forma como ele descreve o arrebatamento se parece muito com a experiência que Moisés teve no encontro dele com Deus no monte. Teve trombeta no monte, Paulo fala da trombeta. Teve uma nuvem de glória que desceu e cobriu Paulo, ele fala que nós seremos arrebatados para as nuvens. O Senhor desceu numa nuvem para falar com Moisés, ele diz que o Senhor virá numa nuvem para arrebatar a sua igreja. Então, a descrição dele em 1 Tessalonicenses 4, 16, 15 em diante, é muito paralela, muito parecida com a experiência de Moisés. Tudo indica, eu não posso afirmar, isso é uma inferência, tudo indica que Deus tenha levado Paulo para o Monte Sinai, na Arábia, para dar a ele a revelação do Evangelho da Graça. Tá? Porque no Monte Sinai aconteceu a revelação da lei. A lei é a base, é o fundamento do Evangelho da Graça. É o fundamento do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino não prega necessariamente a prática da lei, o Evangelho do Reino, mas a lei lá do Monte Sinai, ela é o fundamento, ela é a base daquilo. Sem aquilo ali não teria o Evangelho do Reino. Entendeu? Por isso que o Evangelho do Reino tem uma carga histórica muito grande. Não dá para pregar o Evangelho do Reino sem falar de Abraão, Isaac, Jacó, sem falar de Moisés, sem falar de Davi, Jessé, Davi, sem falar de Elias, Eliseu, e sem citar toda essa carga histórica. Tá? Não tem como. Então, é coincidência demais Paulo descrever o arrebatamento de forma muito parecida com a experiência de Moisés. Número 2, citar o Monte Sinai. Número 3, dizer que foi para a Arábia. E número 4, usar toda essa analogia como uma base, um fundamento para o seu ensino, para a forma como ele pregou. E aí ele diz mais, ele diz: o meu evangelho eu não recebi de homem algum. Ele fala que esteve em Jerusalém para encontrar no livro de Gálatas, para encontrar com Pedro, Tiago e João, que ele chama de as colunas. Mas ele diz: mas o meu evangelho eu não recebi de homem algum. O que significa isso? Significa que se ele tivesse recebido de qualquer um homem ali, ele estaria pregando o evangelho do reino. Porque era o evangelho que eles tinham. O evangelho que prega o estabelecimento do reino de Deus, com sede na cidade de Jerusalém, governado pelo próprio Senhor Jesus, que se assentará sobre o trono de Davi. Essa é a conclusão do evangelho do reino. Ele estaria pregando esse evangelho se ele tivesse recebido de algum deles. Não, Deus teve que tirar ele do contexto, levar ele para o deserto, para dar a ele a revelação que Deus não tinha dado a ninguém até então, que era a revelação do arrebatamento da igreja. Só Paulo alcançou essa revelação. Existem analogias ao arrebatamento, existem palavras veladas a respeito do arrebatamento, mas ninguém trouxe a revelação tão explícita como trouxe Paulo, e é muito fácil entender. O arrebatamento é para os gentios, é para a igreja gentílica. O único que alcançou a revelação do Evangelho da Graça foi Paulo. Então, mais do que justo que a revelação viesse para ele, ou através dele. Quem está me entendendo? No verso 21 diz que todos os que ouviam estavam atônitos, diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isto veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então, ele começou fazendo aquilo que ele diz em Romanos 1,16, não é isso? Romanos 1,16.
Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então, o que ele está fazendo aqui no começo do ministério dele? Ele está respeitando essa regra. Primeiro o judeu. Então, o que Deus fez? Olhem aqui, o que Deus fez? Até o fim do capítulo 9, nós estamos falando nós estamos falando de um livro que tem 28 capítulos. Então, até o final do capítulo 9 de Atos, Deus reservou exclusivamente o evangelho para os judeus. Vão e preguem o evangelho do reino. E enquanto Jesus estava em vida também, ele dizia para os seus discípulos, vão por todas as aldeias e preguem o evangelho do reino. Não entrem em vila de samaritano e não falem com gentios. Preguem somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Respeitando o quê? Essa regra aqui. Primeiro judeu. Porque enquanto Israel não rejeitasse de fato, dizendo não queremos, muito obrigado, mas nós não queremos essa mensagem, nós não queremos um Messias como esse que nasceu numa manjedoura, que cresceu em Nazaré, nós queremos um outro tipo de Messias. Enquanto Israel não rejeitasse por completo, Deus não poderia dar essa porta por fechada. Aí Paulo explica no capítulo 11. Gente, ninguém alcançou a compreensão das duas coisas como Paulo. Ninguém. Por isso que Deus deixou Pedro, que era o cabeça de tudo, o grande Pedro, escrever 2 cartinhas desse tamanhozinha e mandou Paulo escrever 13 cartas. Sem falar Hebreus, né, que a gente não sabe. Se Hebreus vier a ser dele um dia, 14 cartas. Porque ninguém alcançou essa compreensão que eu estou passando para vocês aqui desde a classe passada, essa compreensão que eu estou dando para vocês aqui, essa visão integral dos evangelhos, quem teve essa visão só foi Paulo, ninguém mais. Nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem ninguém. Paulo foi o cara que teve essa compreensão que você está tendo agora. Tá? Exatamente. Ele não recebeu de homem algum. Exatamente. Exato. Então, página 16, o último parágrafo que começa dizendo, em conformidade com Gálatas 1, 15 e 17, Saulo saiu para a Arábia logo depois da sua conversão, ficando 3 anos. Isto provavelmente aconteceu logo depois da sua conversão. Portanto, ele teve a primeira experiência onde ele recebeu o basicão dos irmãos lá em Damasco. Ele recebeu ali o basicão porque ele precisava entender o que estava acontecendo. Logo depois o Senhor provavelmente o leva para a Arábia e por lá ele fica. Tá? É bem possível que ele tenha usado este tempo para meditar nesta notável mudança de vida espiritual e para receber as primeiras verdades que se aplicam à dispensação da graça de Deus. Essas revelações seriam progressivas. Então, veja Atos capítulo 26, do 16 ao 18, sobre a sua conversão nas palavras próprias dele. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, né? Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe servir, para lhe abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam
eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, isso é ele relatando alguns outros detalhes que não são ditos em Atos 9. Então, em Atos 9, nós não temos esses detalhes que ele apresenta aqui. E são verdadeiros? Claro que são, pois foi ele que viveu isso aqui. Então, quando ele descreve isso aqui, ele está descrevendo o que ele experimentou, ele viveu. Então, é verdade. Então, Deus diz claramente para ele que o levantou para os gentios. Agora, veja bem, escatologia está longe ainda. Escatologia é a última matéria, se não me falha a memória. Daqui a um ano, né? Gente, vocês já passaram da metade. Vocês já passaram da metade. Essa é a matéria 14, não é? Essa é a 14. Vocês já estão 2 matérias à frente da metade. Pensou? Agora, quem desistiu, o que acontece? Você que não desistiu, continua aqui e já passou da metade. Quem desistiu ou parou pelo meio, o que acontece? O tempo passou do mesmo jeito. Entendeu? Portanto, está chegando o dia da sua formatura, caboquinho. Depois me arruma uma água aí, o Rômulo, por favor. Mas... Deixa eu ver. Tá bom. Final aí do parágrafo. Mais uma vez, em Damasco, os judeus armaram cilada para ele, mas os seus discípulos o libertaram e ele saiu para Jerusalém. Aí quando chega do versículo 26 para frente, é importante isso aqui, tá? Então vamos gastar uns minutinhos aqui agora. Versículo 26. Bom, para eu não ficar lendo isso aqui sozinho e vocês ficarem acabar, né, forçando vocês a cochilarem, eu vou ligar um microfone aqui e vocês me ajudam na leitura. Espera um pouquinho, porque eu preciso que a voz de vocês saiam. Ok. Ok. Muito bem. Então é o seguinte. Eu vou deixar esse telefone por aqui. Por perto de vocês. Pega uma cadeira ali para mim, por favor. Porque é assim que eu capto a voz de vocês aqui, tá? E vocês vão me ajudar na leitura aqui, para vocês poderem despertar aí também. Então vamos aí, capítulo 9, versículo 26. Alguém leia para mim, leia com a voz clara, firme e leia compassadamente, por favor. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando no que ele fosse dizer. Vamos? Mas Bernabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém
entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Passando Pedro por toda parte. Agora presta atenção nisso, hein? Eles pegaram Saulo ainda, colocaram ele no navio e mandaram ele embora para Tarso, que estava dando problema. Agora olha só, vai. Passando Pedro por toda parte, desceu também ao santo que habitava em Lida. Verso 31? Você está no verso 31? Pulei? Muito. O sangue de Jesus. A igreja, na verdade, tinha paz por toda Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Ok, então olha aqui. Uhul, Jesus. Saulo se converte. Saulo é o bambambam da parada. Deixa eu só fechar esse microfone aqui, senão dá reverberação aqui, peraí. Ok. Saulo se converte e ele é o bambambam. Os discípulos tinham medo dele, se escondiam porque ele tinha poder, ele tinha cartas do Sinédrio autorizando ele perseguir a igreja. É até um simbolismo, né? Ele aterrorizou a igreja com cartas, se converteu, edificou a igreja com cartas, né? É até um simbolismo interessante. Mas ele perseguia, todo mundo tinha medo dele, acostumados a verem Paulo só por cima dos ombros, correndo, fugindo. De repente o cara se converte, o cara vem, ele era poliglota, falava 4 línguas, ele era formado na escola de Gamaliel, ele era fariseu, ele tinha uma grande formação no Velho Testamento, conhecia o Velho Testamento muito bem, conhecia a lei muito bem, era muito zeloso. Ele próprio diz que ele excedia a muitos em judaísmo. Quando ele usa esse termo, que ele excedia a muitos em judaísmo, ele está dizendo que a formação dele era de alto nível, que tinha pouca gente em Israel que dava match com ele, que se comparava ao grau de conhecimento dele. O cara era um bambambam, era um big shot. Se converteu no caminho de Damasco, entrou em Damasco para pregar, para esperar a orientação do Senhor. Lá ele é curado da vista, é batizado, seja no Espírito Santo ou nas águas, ele é batizado. E lá em Damasco mesmo ele já começa a pregar. O cara está ávido para pregar, ele teve uma visão do Senhor. Ele está doido para pregar. Só que dá problema em Damasco. Porque veja bem, na própria experiência que ele teve, o Senhor diz para ele: eu te levantei para pregar aos gentios. Lá em Damasco ele quer pregar para todo mundo, quer pregar para os judeus nas sinagogas. Deu problema. Teve que sair correndo de Damasco. Aí de lá, ou daí uns dias, foi embora para a Arábia, seja naqueles dias ou dias depois, não importa. Mas o que acontece? Quando ele vem para Jerusalém, ele vem com uma gana, uma vontade de fazer a obra muito grande. O cara com conhecimento daquele, o cara com uma fama daquela, um histórico daquele, normalmente entende que o fato dele ter se convertido, ele não considera a possibilidade de que talvez ainda não seja o tempo de Deus. Esse texto que nós estamos lendo aqui é talvez o maior exemplo que nós temos no Novo Testamento, de que Deus tem de fato um tempo para tudo. Deus tem um tempo para tudo. Não é porque Deus me chamou, ou Deus te chamou e te fez uma promessa para isso ou para aquilo, que isso tem que começar a acontecer amanhã, no dia seguinte. Não, tem promessas de Deus que levam anos, meses, às vezes anos. O que acontece? Quando Paulo chega em Jerusalém, começa a dar problema de novo.
Então, essa ideia de que o fulano é a salvação da lavoura, o fulano é o bambambam da parada, o fulano é insubstituível, isso é uma grande besteira, um grande engano. Ninguém é insubstituível, ninguém é bambambam de nada, ninguém é o salvador da pátria. Aliás, o salvador da pátria a gente sabe quem é, né? O salvador da pátria é Jesus, né? Ele é o salvador da pátria. Aí quando Pedro vê, junto com os demais líderes, percebem que Paulo está dando problema, quando percebe que ele está dando problema, o que acontece do verso 26 em diante? Então Barnabé levou ele aos discípulos, andaram por Jerusalém, etc., falando aqui e acolá, mas os gregos queriam matá-lo. Aí no verso 30 diz, sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram para Tarso, deportaram Paulo. Fala, Paulo, meu querido, eu sei que você está empolgado, eu sei que você está animado, eu sei que você teve uma experiência com Jesus, e eu sei como é que é isso, mas é o seguinte, você está atrapalhando, campeão. Por favor, vai para Tarso, fica quieto lá em Tarso um tempo. Agora pensa bem, um cara do potencial de Saulo, parado em Tarso, fazendo nada. Sabe o que ele fazia em Tarso? Tendas. É o que ele fazia em Tarso. Talvez pregava aqui e acolá para um para o outro, provavelmente. Porque quem tem Jesus não consegue ficar calado, né? Mas eu quero que você veja aqui, eu quero que você entenda que Deus não tem heróis, o herói de Deus é Jesus. Jesus é o herói de Deus. Deus não tem filhos de estimação, filhos especiais, não, ele ama todos, ele tem um chamado diferente para cada um, sim, mas ele ama todos e ele está disposto a usar a todos, cada um na sua chamada, mas ninguém é insubstituível, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém tem privilégios com Deus. Aí eles deportam Paulo. Paulo, campeão, você está atrapalhando, desculpa aí, mas você está atrapalhando. Ô pessoal, pega Saulo aí, passa ali por Cesareia, para poder driblar os gregos e deporta ele para Tarso. Manda ele embora para Tarso. E aí vai embora para Tarso e lá fica. Ele vai reaparecer, sabe aonde? No capítulo 13. Agora, o interessante é o que acontece com a igreja quando Paulo desaparece. Olha o que acontece, verso 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Quem é que consola a igreja? Espírito Santo. Mas Saulo estava um vulcão, imagina um cara com conhecimento daquele, gente. Poliglota naquela época, com conhecimento daquele, com cidadania romana, podendo viajar o império inteiro, sem qualquer impedimento, doido para pregar. Aí Deus manda ele para Tarso fazer tenda. Entendeu? Eu nunca esqueço uma experiência que eu ouvi de tentando lembrar o nome dele aqui, um ministro de louvor de Pensacola. Todo mundo aqui conhece a igreja de Pensacola, onde houve o grande avivamento em 95? Vocês sabem disso ou não? Gente, vocês estão em qual planeta? De 95 a 2002, foi o maior avivamento já vivido nessa nação, o avivamento de Pensacola. Meu Deus do céu, vocês estão fora do ar demais, vai no Google e pesquisa lá, avivamento de Pensacola. O maior avivamento desta nação depois do avivamento da Rua Azusa de 1906. Aí o que acontece? Tinha 3 personagens de destaque nesse avivamento. O pastor da igreja, John Kilpatrick, um evangelista que pregava nos cultos de avivamento à noite, o Steve Hill,
que já morreu, e um ministro de louvor, o Lindell Cooley, que na época é o que dava por aí, eram as músicas do Lindell, porque era uma igreja em pleno avivamento. Aí o que acontece? Eu estive traduzindo como é que é o nome dele, meu Deus? É Steve alguma coisa. O Steve, uma igreja em Boston, grande, convidou o Steve, que era o segundo, era o substituto do Lindell Cooley. Convidaram ele lá em Boston para ele poder ministrar em Boston e me chamaram para eu traduzir. Eu fiz a tradução dele. E ele muito ungido, porque ele estava vindo daquele avivamento, trazendo aquele avivamento, foi muito tremendo. Mas aí o que eu quero que vocês ouçam é isso. Ele virou e falou assim, ele falando, né, que quando a música há muitos anos, e ele servindo ali no altar, ajudando o Lindell, e aí já há algum tempo, aí ele virou para o Lindell e falou assim, Lindell, cara, eu gostaria de servir a tempo integral, eu gostaria muito de poder me dedicar a isso aqui, tá um pouco complicado para mim e tal, eu gostaria de servir de tempo integral. Aí o Lindell Cooley virou para ele e falou assim, você gostaria de ser ministro de louvor integral, então? Gostaria. Aí o Lindell falou assim, muito bem, então vamos fazer o seguinte. Porque ele tinha mudado para a cidade, eu acho que é essa a história. Ele vinha de outra cidade, mas ele mudou para a cidade. E falou, não tem como eu ficar de tempo integral aqui servindo com vocês? Aí o Lindell virou para ele e falou assim, vamos fazer o seguinte então. Mora na cidade, trabalha 1 ano. Eu quero ver você trabalhar, quero ver você sustentar sua família, eu quero ver as suas contas pagas em dia. Daqui a 1 ano, se você vier aqui e mostrar para mim que você deu conta de se sustentar, que as suas contas estão em dia, que você não deve ninguém, você começa de tempo integral no Ministério de Louvor. Ele contando isso. E aí ele pensou assim, poxa, mas ele falando, né? Que cara desumano. Eu já estou ajudando aqui há um tempo, eu venho de outra cidade, dirijo para vir aqui e tal, e agora que eu mudei para a cidade, que cara desumano, será que esse cara está querendo um bolo só para ele? E ele ficou com aquilo, mas tudo bem, mudou para a cidade, arrumou um trabalho, foi trabalhar, e a vida que segue, né? Vida normal. Quando ele estava chegando no final daquele período que o Lindell tinha dado para ele, que a igreja estava explodindo, para você ter uma ideia, em 5 anos passaram 3.500.000 pessoas pela igreja. Uma igreja que cabe 3.500 pessoas. Hã? O Steve Hill era o evangelista que pregava lá, o pastor era o John Kilpatrick. 3.500.000 pessoas passaram por essa igreja. O culto começava à noite, 7 horas da noite, as pessoas chegavam na fila, entravam na fila, 4 horas da manhã, para o culto que seria às 7 da noite. Quando dava 7 horas da noite, tinha mais gente na fila do que cabia dentro da igreja. Quando venceu aquele 1 ano, que ele veio ao Lindell, que eles tinham combinado 1 ano depois, você me procura. Ele veio ao Lindell e falou, ô Lindell, eu estou aqui, deu 1 ano, lembra? E graças a Deus eu estou morando na cidade, estou trabalhando, Deus me abençoou e tal. Eu estou te procurando 1 ano depois para poder te deixar saber que graças a Deus deu tudo certo. Aí o Lindell virou para ele e falou assim, agora você está pronto para entrar no ministério. Porque se eu deixasse você entrar naquela época, você ia acabar achando que ministério era um encosto, que ministério era uma muleta. Agora, você entrando no ministério, sabendo, você, sua esposa e seus filhos sabendo que você é um cara que dá conta de se sustentar, tanto você quanto a sua esposa, quanto as pessoas à sua volta, saberão que você está no ministério por opção e não por causa do sustento. Ele contou isso. E aí, quando eu leio essa história de Paulo, o que me vem à mente? Me vem à mente exatamente isso. Porque quando Paulo depois fosse para Antioquia, no capítulo 13,
ele ia ser ordenado ao ministério lá em Antioquia. Daí para frente ele ia para o campo missionário. E aí ele ia passar por tudo aquilo que ele mesmo descreve, né, numa de suas cartas. Não, eu sei ter fartura e sei passar necessidade, Filipenses 5 alguma coisa. Eu sei ter fartura e sei passar necessidade. Por que ele está falando isso? Porque ele estava no ministério por opção. Deus chamou e ele escolheu aceitar. Mas ele já tinha tido uma vida antes de trabalho, de produção, um indivíduo que tinha profissão, ele tinha função. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, ninguém é insubstituível. Não venha para dentro da igreja ou para dentro do ministério achando que você vai salvar a pátria, que você é melhor do que fulano. Ah, se eu tivesse ali eu faria diferente, eu pregaria diferente, eu administraria diferente. Pessoas que vêm para o ministério, para a obra do Senhor, com esse tipo de mentalidade, Deus deixa na prateleira durante muito tempo, até que caia a ficha. De que Deus nos põe para servir, não é porque somos melhores, porque somos muito bons, porque eu tenho formação nisso, eu tenho formação naquilo. Não. Ele nos põe para servir porque Ele nos ama e Ele nos chama e quer nos usar no propósito para o qual nos chamou. Estão entendendo, gente? Então, essa experiência fala muito forte a respeito disso. Aí do verso 32 para frente, né? Vamos passar um pouquinho aqui, para a página 19, nós temos a experiência de Tabita, né? É o momento em que Pedro se firma. Esse é o momento em que Pedro realmente se firma. No capítulo 4 tem aquela experiência do coxo, né? O coxo, a porta formosa. Foi uma experiência, claro, muito linda e tudo, mas essa experiência aqui foi uma experiência muito mais abrangente. Porque ressuscitar um morto é diferente de curar um paralítico. E nessa experiência, Pedro se firma como sendo realmente o cara da referência. É nessa experiência aqui que ele se firma. Tá? Então, ele ministra, diz o texto, pouco antes ele cura Enéas, né? Logo depois vem a ressurreição de Tabita. E aí, na página 19, diz que nesse trecho descobrimos o apóstolo Pedro viajando até Lida, Sarona e Jope, localidades ao norte de Jerusalém, visitando os santos em Lida. Pedro encontrou um homem paralítico chamado Enéas, que jazia na cama por 8 anos e o curou, com o resultado muitos se converteram. Né? Em Jope, uma discípula por nome Tabita, ou Dorcas, adoeceu e morreu. Ela era muito amada por motivo das boas obras e esmolas que fazia. Ela foi levantada viva e a notícia espalhou-se, olha aqui, ó, rapidamente, resultando em muitos convertidos. Então a fama de Pedro, ó, vai lá para cima. Por que Jesus estava promovendo Pedro? Porque Jesus tinha feito algumas promessas para Pedro. Deus usou Pedro como referência para dizer que estabeleceria a sua igreja. A partir de uma declaração de Pedro, o Senhor disse: eu vou edificar a minha igreja sobre esta pedra. Depois da ressurreição de Jesus, que Pedro está ali meio tristonho, que tinha negado Jesus, aquela história toda, Jesus vem e restaura Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que significa que todo mundo entendeu que Jesus estava colocando sobre Pedro um grau de autoridade e de responsabilidade maior do que ele colocou sobre os outros. Então, essa experiência aqui, dá um jump na experiência, na autoridade de Pedro. Aí daqui nós extraímos uma outra lição. Escute isso. Eu sempre digo isso lá na igreja, no nosso trabalho, lá no nosso ministério. Espaço na igreja se conquista com fruto. Espaço na igreja não se conquista forçando a barra, cobrando,
pressionando, fazendo política. Se você quer crescer em Deus e ser importante na obra de Deus onde você está plantado, você precisa crescer ou conquistar espaço baseado no seu fruto. Não tem esse negócio de que a fulano não deixou eu crescer, ciclano não gosta de mim, beltrano não sei o que lá. Não existe isso. Ou eu acredito que Deus é soberano ou não. Tem como Deus ser meio soberano? Hã? Tem como Deus ter meio domínio da coisa? Não. Ou ele é soberano ou ele não é soberano. Se tem alguém meio que me amarrando, me prendendo, por alguma razão que seja, significa que Deus está usando aquela pessoa para me reter por alguma razão. É sempre Deus. Porque nunca, jamais alguém vai conseguir reter uma pessoa que Deus queira promover. Forget it. Não tem governo, não tem pastor, não tem liderança, não tem convenção, não tem ninguém que consiga reter uma pessoa que Deus decidiu promover. Por outro lado, não adianta você tentar se promover se Deus está com o dedo te segurando embaixo. Não adianta também não. Você vai bater cabeça, você vai arrumar animosidade, você vai arrumar o problema com os outros. Entendeu? Porque promoção no reino de Deus não é cargo, gente. Por que nós chegamos a esse ponto de achar que cargo é tudo? É ou não é? Nós chegamos a um ponto, parece que cargo é tudo. Vou dar um cargo para você, a partir de hoje você é dono do departamento de sei lá. Ah, agora sim. Ok, mudou o quê? Nada. Mudou nada. Não, mas hierarquia é diferente. Hierarquia e cargo são duas coisas completamente diferentes. Não. As pessoas respeitam e Deus respeita. Todo mundo que tem cargo. Não, mas importa obedecer a Deus ou aos homens? Importa agradar a Deus ou aos homens? Então, é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que função e cargo não são importantes. Eu estou dizendo que não é por essa via que você cresce ou é promovida. Não adianta você brigar por isso. Primeiro, se você brigar por isso, tem alguma coisa errada. Se você tiver que brigar por uma função, tem alguma coisa errada ou não. Eu só quero que você raciocine comigo o seguinte: se você tiver que brigar por uma função na igreja, tem alguma coisa errada ou não tem, gente? Porque o dia que Deus quiser colocar você aqui, quem é que vai impedi-lo? O dia que Ele quiser mover você para cá, quem é que vai impedir? O problema é que na obra de Deus as pessoas trocaram oração e consagração, a relação íntima com Deus, por jeito, por coisas. A gente faz de tudo, entendeu? Nas nossas negociatas, digamos assim, porque as pessoas não acreditam mais que Deus tem o controle, o governo de tudo. As pessoas não acreditam. Eu mandei hoje um livro para um obreiro meu, que eu quero que ele leia. Deus está começando a... Olha, para você ter uma ideia, ele está na igreja, eu devo ser, sei lá, o 4º ou 5º pastor dele. Ele está na igreja desde que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Anos e anos e anos. De repente Deus encontrou ele, começou a mexer com ele, começou a dar umas experiências a ele começou a ter visões de Deus, começaram a acontecer umas coisas com ele. Aí ele virou para mim, ele está na classe do seminário lá inclusive, virou para mim e falou assim: pastor, eu não entendo. Deus esperou eu envelhecer, não estou entendendo. Tanto tempo aí, pastor, tanta vontade de servir a Deus durante muito tempo. Nunca aconteceu nada. Agora que eu envelheci, Deus está começando a se manifestar para mim. Aí eu falei com ele assim: você precisa ler um livro urgente. Chama-se O Apóstolo da Fé. A biografia de um homem chamado Smith Wigglesworth. O Apóstolo da Fé. Esse homem
tem uma das biografias mais fantásticas que eu conheço. Esquece Billy Graham, esquece Benny Hinn, esquece esses nomes que você imagina que são grandes. Quando você lê a história desse homem, aí você vai ver como que Deus é esquisito. Ele foi um cristão normal a vida inteira. Quando ele chegou 50 e poucos, quase 60, tá? Se eu errar aí, depois quem lê me ajuda. 50 e poucos anos de idade, para 60, Deus apareceu para ele. E disse, o propósito que eu tenho com você é esse, 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 esse. E Deus deu a ele uma porção de fé. Eu vou dar a você uma porção de fé diferente. Você vai operar na fé, eu vou te dar uma porção de fé. E quando ele achava que ele estava se preparando para morrer, Deus apareceu a ele e o ministério dele começou aos 56, 8 anos de idade, uma coisa assim. E ele se tornou um homem de uma fé tão absurda, tão bruta, a fé dele era tão violenta, que ele operou os maiores milagres que você puder imaginar no ministério de alguém, aquele rapaz viveu no seu ministério. Um dia ele chegou num velório, vou contar só essa aqui para não desviar do assunto. Chegou num velório, Deus falou, vai lá no velório do fulano que eu vou ressuscitar ele. E Deus foi lá no velório, e ele foi lá no velório. Chegou lá no velório, entrou e tal, ficou esperando ali a ordem de Deus. Aí quando Deus falou com ele, ele falou, dá licença, dá licença, dá licença. Foi lá dentro do caixão, pegou o cara pelo paletó, tirou de dentro do caixão, todo mundo ficou apavorado, meu Deus, o que é isso? Ele tirou o cara de dentro do caixão, pelo paletó, tirou o cara de dentro do caixão, foi com o cara na parede assim, e bum, falou, vive! Aí o cara bateu na parede e caiu, estava morto, né? Aí ele foi lá, pegou o cara do chão de novo, e todo mundo assim, ó. E ele pegou o cara de novo, pum, vive! O cara... Ele pegou o cara de novo, levantou, falou assim, pela última vez eu tô te mandando, vive! Pum, quando bateu lá o cara... Entendeu? O que eu estou tentando dizer, gente? O que eu estou tentando dizer para você, baseado no que estamos lendo? No meio pentecostal eu sei que isso é complicado. Eu entendo se houver uma resistência em você, porque o meio pentecostal se firmou em cima dessa noção de promoção de função e de cargos. O meio pentecostal é isso. Mas eu não tenho compromisso com o meio pentecostal, eu tenho compromisso com a Bíblia, tá? Eu ensino sempre a partir do que eu vejo na Bíblia. Basicamente, o que o texto está nos ensinando é que confiar na soberania de Deus é muito mais do que só chamar Ele de Senhor e chorar nos cultos da glória a Deus e aleluia, que o Senhor é tremendo e tal. É muito mais do que isso. Confiar na soberania de Deus é acreditar piamente que Deus está no governo e no controle absoluto do seu destino. Que não tem nada na sua vida que escape o controle de Deus. Nada. Aí eu mandei esse livro para ele. Você leia esse livro para você entender que Deus nunca chega atrasado. Não existe hora errada para Deus. Não existe. Deus com certeza tem uma razão para ter esperado você chegar aos 50 anos de idade para começar a mexer com você, te dar visões e revelações e começar a mexer o ministério que Ele te prometeu lá atrás, há sei lá quantos anos atrás. Deus tem uma razão. Tem que ter. Porque senão eu vou ter que sair por aí admitindo que as pessoas podem impedir Deus de agir. Ah, fulano não gosta de mim. Ah, pastor ciclano não gosta muito de mim. Ah, missionário ciclano, pastor... Eu vou ter que sair por aí admitindo que Deus então não está tão no controle quanto parece, quanto eu achava.
Então, ou eu acredito que Deus é soberano, com um S bem grande, ou eu não acredito, eu não posso ficar no meio do caminho. No caso de Paulo, de Saulo de Tarso, o que ele fez? Ele creu. Agora você imagina Saulo lá em Tarso, recebendo a notícia. E aí, como é que está a igreja em Jerusalém? Ih, rapaz, o povo está bem demais. Depois que você saiu de lá, o povo ficou em paz. A igreja cresceu, prosperou, o Espírito Santo está visitando a igreja. Rapaz, você precisa ver como que a igreja está bem sem você. E lá ele ficou o tempo necessário. Dá uma olhadinha no capítulo 13, eu vou dar uma avançada aqui antes do lanche. Capítulo... Capítulo 13, não, capítulo... Eu tenho notado aqui na minha Bíblia, eu fico um ano parado, né? mas é outra coisa que eu quero mostrar. Peraí, deixa eu olhar aqui que eu achei que estava num lugar, mas não está não, peraí. Ok, capítulo 11, perdão, não é 13, capítulo 11. Olha aqui. Verso 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Que fama? Do avivamento que estava acontecendo em Antioquia. E enviaram Barnabé até Antioquia. Vai vendo os caminhos de Deus quando Ele quer te achar, viu? O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Verso 24, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. 25, e partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. O que acontece? Naquela época não tinha e-mail, não tinha telefone, tinha pombo correio, né? Não tinha telefone, não tinha, sabe, voice message, não tinha nada. Por isso que o texto diz, verso 25, e partiu Barnabé para Tarso, a buscar Paulo e achando-o. Significa o quê? Não. Se ele achou, significa o quê? Se ele achou, é porque ele estava procurando. Se ele estava procurando, é porque Paulo não tinha a menor noção de que tinha gente atrás dele. Saulo lá tranquilinho, na oficinazinha dele, costurando tenda, chega Barnabé. Saulo, como é que você tá? Ô Barnabé, como é que você tá, rapaz? Tudo bem? E aí, rapaz? Eu tô aqui fazendo minha tendinha, cuidando da minha vida. Pois é, rapaz, você sabe por que eu vim aqui? Não. Rapaz, tem um avivamento em Antioquia. Antioquia? Lembra que foi na Síria que ele teve a experiência de conversão? Lembram disso? Foi na capital Damasco, né? Ele tentou botar fogo lá, deu zebra, deu errado, não foi? Gente, se vocês entenderem isso aqui, pelo amor de Deus, Deus voltou ele basicamente para o mesmo lugar.
Só que agora deu certo. Hã? Lá no começo, quando ele quis fazer do jeito dele, deu errado. Deus volta ele para o mesmo país. Agora ele volta, tranquilo, humilde. A história do 1 ano é o verso seguinte, né, que ela lembrou, né? Aí, já não bastava ele de bobeira lá em Tarso, ele volta para Antioquia da Síria e fica 1 ano lá. Ele não era pastor da igreja, ele não era líder da igreja, ele pregava de vez em quando na igreja, porque lógico, ter um Paulo sentado no banco é um privilégio, não é não? Mas para você ter uma ideia, que até Paulo Deus pôs no banco. Até Paulo. Há um tempo de Deus para tudo. Ou eu creio nisso, ou forget it. Tá? Eu tenho que acreditar nessas coisas. O evangelho, a igreja se torna muito mais saudável quando eu entendo isso. Muito mais saudável. Aí Barnabé vai lá, procura, achou o cara, vamos para Antioquia? Aí, não vou especular aqui como é que deve ter sido a conversa, mas juntaram as coisas, ela foi embora para Antioquia. Aí você sabe o que acontece? No capítulo 13, bom, deixa eu dar, já está na hora aí, né? Deixa eu dar uma pausa então, que depois nós vamos entrar num outro assunto aqui e eu não vou querer interromper. Tá bom? Pausa aqui, cafezinho ali, já voltamos em seguida.